Oi, gente, tudo bem? Tô colocando esse vídeo aqui antes do conteúdo propriamente dito, porque depois que eu fiz a gravação, eu gravei ontem à noite, eu notei que tem alguns ruídos estranhos, né? Apareceram alguns ruídos estranhos no processo aí da gravação. E o que ocorreu foi que a minha esposa estava participando de uma live junto com os criadores, né? A criadora de um jogo de narrativas, né? Chama Trickster. Até separei aqui para vocês verem. Então, durante a live, jogando, interagindo, rindo, contando as histórias, acabou vazando alguma coisa na gravação que eu fiz para vocês. Então, só para vocês não estranharem o que está acontecendo, né? Tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo. É só a live que elas fizeram mesmo, tá bom? Então é isso aí. Bom vídeo para vocês. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme receber todos vocês aqui no Clube do Livro da Academia do Saber. É uma grande honra ter a oportunidade de compartilhar com vocês, de poder compartilhar com vocês experiências de leitura, troca de ideias, troca de opiniões, troca de impressões, poder relacionar tudo aquilo que a gente vai ler nesse percurso com outras obras de arte, com filmes, com vídeos, com coisas que acontecem no mundo, né, com canções, com músicas. Então, fazer do livro esse elemento de coesão, de ligação da nossa existência, da nossa vida, com as coisas que acontecem no mundo, com as coisas que acontecem na cultura. Então, uma jornada que a gente inicia, um processo que a gente inicia juntos e que a gente espera construir da melhor maneira possível. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de falar mais a respeito do nosso clube e a respeito das ações, das coisas que vão acontecer, eu vou falar brevemente a respeito da equipe que está por trás do Clube do Livro. Bom, vou começar por mim. Eu sou Rogério Bernardo, professor aposentado, né? Não estranhem, sou aposentado porque tive uma série de questões de saúde. Quem me conhece mais de perto sabe, né? Mas, apesar disso, eu venho buscando, de alguma forma, articular questões de educação, né? Questões na área da pesquisa acadêmica, porque são coisas que eu ainda consigo fazer, né? De certa maneira. Então, sou parte dessa equipe como professor convidado, atuo voluntariamente, porque entendo que é um aspecto muito importante essa questão da leitura, principalmente essa leitura literária, né? A gente tem muita gente lendo muitas coisas, desde posts, mensagens, outros gêneros textuais, mas muito pouco se discute a respeito da importância do literário na construção da vida das pessoas, né? Desde a infância até a fase adulta, principalmente na fase adulta. Qual que é o papel da leitura literária no nosso dia a dia, na nossa rotina, o quanto que isso pode nos ajudar como sujeitos, como seres humanos, como profissionais, né? Para que sejamos pessoas melhores, seres humanos melhores. Entendendo, evidentemente, a importância da ação, né? A minha trajetória profissional, a trajetória acadêmica, sempre vislumbrou bastante discussões a respeito da importância da leitura, da importância do livro, não só na vida das crianças, né? Como também na vida do adulto, né? Se a gente pretende um futuro com pessoas leitoras, né? Essas pessoas precisam ser formadas agora, sejam elas adultas ou crianças. Então, diante dessa importância, dessa relevância, que eu entendo que faça sentido para nós hoje, é que eu me disponho de coração aberto
a atuar nesse contexto do Clube do Livro, né? Além de mim, nós temos a Andréa Martins, que também é professora de língua portuguesa, né? Atua na rede privada e etc. E é minha esposa, então a gente está sempre aqui trocando ideias a respeito de várias questões e discutindo, então fica fácil de discutir com ela porque está bem pertinho. A Dayana também, que é coordenadora da Academia do Saber, ela faz parte da equipe do Clube do Livro, e a Celi, também outra coordenadora que compõe esse grupo do Clube do Livro, né? Então, feitas essas breves apresentações, com o tempo vocês vão conhecendo, né, com maior profundidade as pessoas, mas feitas as apresentações, a gente passa a falar um pouquinho a respeito de algumas situações da nossa dinâmica. O Clube do Livro, ele surgiu de uma forma bastante curiosa. Nós estávamos no meio de uma live do Viradão da Leitura, né? É uma ação que foi pensada para mobilizar as pessoas para a leitura, contra a taxação do livro, né? E nessa live, nas discussões, no bate-papo que acabou acontecendo, surgiu a ideia de organizar um clube, né? Então, ao vivo mesmo, ali naquele momento, a gente combinou que seria interessante pensar nessa possibilidade e resgatando um pouco aqueles clubes mais antigos, né, que existiram ali nos anos 70, nos anos 80, mas trazendo um pouco esse vigor que é uma tendência contemporânea, né, dos clubes literários, né, são vários por todo o Brasil, então trazendo um pouco tudo isso para a gente compor um clube do livro, né, nosso aqui, com a nossa dinâmica, com o nosso jeito. E quando eu digo nosso, não estou dizendo nosso do lado de cá, do Clube do Livro, mas de todos vocês, né, de cada um que está aí compondo esse grupo, né? Então surgiu disso, surgiu de um bate-papo no meio de uma live, né? Exatamente para recuperar essa ideia de conjunto e para promover essa dinâmica de discussão a respeito da literatura. Depois que nós tivemos a ideia de organizar o clube, nós começamos a estruturar um pouco como faríamos isso, né? E aí surgiu a ideia de organizar aquele formulário que vocês preencheram, né? Trazendo um pouco dos propósitos, das ideias, né? Dos princípios do Clube do Livro, e possibilitando também a escolha a partir de temas, né? Ou seja, é uma possibilidade, ou foi uma possibilidade, de vocês vislumbrarem dentro de um tema, de um eixo temático, quais obras vocês gostariam de ler, né? E assim a gente não fecha a curadoria apenas nas pessoas que estão aqui no clube, no nosso cotidiano, né? Nos organizadores do clube, né? A gente democratiza essa curadoria com vocês também, né? Com a participação de vocês, com a interação de vocês. Evidentemente, como não tínhamos vocês ainda no clube, a temática, né, as duas temáticas indicadas inicialmente foram temáticas nossas, propostas aqui por nós, né? A primeira temática, a questão da distopia, dos mundos distópicos, né? Que é uma questão que, né, quando a gente olha para a sociedade brasileira e mundial hoje, a gente se lembra bastante, né? Dado o que a gente tem vivido. E o segundo tema eram questões de uma literatura contemporânea, nacional, que de repente a gente não tem tanto contato, né? Então, pensar numa obra que fosse de um contexto atual, para a gente começar a discutir o Brasil a partir da obra literária da contemporaneidade.
Muitas vezes a gente fica só com aquela ideia, né, da literatura que a gente viu na escola, a literatura brasileira lá do Machado de Assis, né, o Guarani, etc., do Alencar, mas a gente se distancia do que tem sido produzido nos últimos 20, 30, 40 anos. Então a segunda temática teve um pouco essa ideia, né? Daí aquelas opções que vocês puderam indicar, né? Como vocês lembram, a primeira votação ela foi muito difícil, foi extremamente acirrada. Nós tínhamos o Huxley, para vocês escolherem, do Admirável Mundo Novo, o Orwell, com 84, né? E o escolhido Fahrenheit 451, do Bradbury, né? Qualquer dessas obras seria uma ótima escolha. Por quê? Porque elas dialogam entre si, né? Elas estão situadas mais ou menos no mesmo contexto, que é ali entre os anos 30 e os anos 40, e tratam de questões distópicas, né? De um mundo que tem uma governança autoritária, de um mundo que lida com muitas questões futuras, impositivas, né, ditatoriais, e como que isso se organiza do ponto de vista da cultura. E as obras, as três, tratam disso, né? Por isso que a gente propôs essa trinca de obras, que na verdade são obras que se complementam. Então, assim, embora vocês tenham escolhido essa obra, as outras duas são leituras complementares. Nada impede que alguém queira ter acesso a uma delas e poder ler também, e discutir também, e citá-las também. Essa é a ideia, é ampliar os horizontes. Essa dinâmica de escolha dos livros, né, por vocês, ela não é uma dinâmica comum, né, nos clubes do livro, clube de leitura que nós conhecemos, né? O que é mais comum? Você tem uma pessoa que coordena, lidera o grupo, e essa pessoa faz a curadoria, ou esse grupo de pessoas, né, faz a curadoria e indica a leitura para ser feita, né? Então tem um grupo que está sendo organizado agora, que é um grupo organizado pela Gabriela Prioli e pelo Leandro Carnal, né? Então a curadoria é dos dois, né? Eles escolhem e eles indicam, né? A grande questão é que nesse ponto não tem essa participação, né? Isso não quer dizer que seja ruim, né? Muito pelo contrário, é muito bom também. É uma outra forma apenas, né? Então a ideia é sempre trazer vocês para perto da gente nessa dinâmica de escolha também, né? E aí, como eu trouxe o exemplo do Karnal e da Prioli, no caso do grupo deles, eles cobram uma taxa, né, para entrar nesse grupo. Tem um valor lá, eu não lembro se são 500 ou 600, não lembro o valor. Mas só para a gente ter ideia de como é que funciona. Tem outros grupos também no Brasil que não cobram taxa nenhuma, valor nenhum, assim como nós, né? Essa não é a ideia. Mas só para vocês entenderem que essa dinâmica de escolha, ela, do ponto de vista democrático, né? Ela foi uma opção nossa, uma opção aqui da equipe do Clube do Livro da Academia do Saber, né? De poder promover essa participação de vocês, não só na dinâmica de leitura e das discussões, mas também na curadoria do livro, do acervo. Vários clubes de leitura, clubes do livro, costumam trabalhar com metas de leitura, né? Eu, inclusive, faço parte de outro clube e a gente trabalha com meta de leitura lá, né? No caso da nossa primeira leitura, que é o Fahrenheit,
Ele é um livro de 150 páginas que vocês, acredito eu, estão adquirindo, né? Muitos já adquiriram, já mandaram mensagem, já mandaram fotografias, né? E ele é um livro que as metas não precisam ser tão detalhadas, porque o volume não é tão grande, né? Então vocês vão receber, né, em breve, um quadro com metas, só que com metas semanais, né? Nos livros mais extensos, a gente organiza metas diárias, né? Que aí acaba fazendo mais sentido. Como esse livro é um pouco mais curto, a gente consegue organizar por metas semanais. E aí a gente vai sentindo um pouco de vocês como que isso está funcionando. Se vocês estão conseguindo se organizar, se vocês estão conseguindo dar conta dessas metas semanais, se está difícil, se não está, né? Caso alguém tenha alguma demanda específica, aí a gente trata no particular, né? A gente dá esse suporte no particular. Se vocês não tiverem nenhum problema, a gente continua com este livro especificamente, com essas metas semanais. Para que servem as metas, né? As metas servem para a gente ter o grupo mais ou menos alinhado na mesma dinâmica de leitura, né? Para todos estarmos aproximadamente na mesma página ou no mesmo capítulo do livro. Por que que isso é legal? Por que isso é importante? Porque isso pode mobilizar algumas discussões, alguns encontros ao longo do mês, né? De forma que a gente discuta sem dar spoiler, né? Sem antecipar coisas que só vão acontecer no final. Então, de repente, a gente chega na metade do mês, tem aquela pessoa que já leu tudo, só que ela sabe que o grupo está dentro da meta. Então, que na metade do mês, a gente, né, ou a maior parte do grupo, vai estar na metade do livro. Então, tudo que for discutido vai ter que ser pensado para esse ponto da leitura, até a metade do livro, né? Então, se não tem meta, a gente acaba discutindo coisas que são do final do livro e quem está começando fica um pouco perdido e até pode desestimular, né? Uma vez que vai antecipar algumas questões, né? E isso interfere um pouco na dinâmica individual de leitura, né? Então as metas têm esse sentido e tem o sentido de ir dando ritmo também para a rotina, né? Para a gente poder organizar a nossa rotina, para a gente poder criar esse hábito. Então é nesse sentido que a meta acaba ajudando bastante. E o mais legal de tudo isso é que a gente pode pensar em diversas maneiras de integrar a discussão do livro, da obra, com outros elementos da cultura. Então vai ser possível discutir, claro, dependendo de cada livro, né? Com elementos do cancioneiro nacional, com elementos das obras cinematográficas, com questões de séries que a gente assiste por aí. Então, sempre que houver essa possibilidade, sempre que existir, né, um gancho para estabelecer uma conexão, a gente vai estabelecer, né? E digo a gente, né, mas todos nós que estamos aqui, vocês inclusive, têm essa possibilidade de estabelecer conexões, porque à medida que a gente vai lendo, interagindo com as narrativas, a gente vai percebendo as coisas que estão no mundo, né? E dentre elas as questões culturais. Então, trazer esses objetos para a nossa discussão, trazer a nossa realidade, né, para a discussão a partir do que está no literário é algo extremamente prazeroso e salutar para a nossa dinâmica. A ideia do clube, além de promover
a integração, a articulação entre pessoas, o diálogo a partir da obra literária, é também promover a formação de leitores, né? Então aquela história de eu tenho dificuldade para ler, eu não consigo me organizar na dinâmica da leitura de um livro, eu tenho pouco tempo, como é que eu faço? Né? A ideia é também poder dar um suporte para vocês nessas questões. Então, de repente, alguém pode estar enfrentando um problema de gestão do tempo, de organização, né? A gente pode conversar, a gente pode auxiliar, a gente pode sugerir estratégias, né? Para que vocês se organizem melhor e para que vocês criem o hábito da leitura. Insiram o hábito da leitura na rotina diária de vocês. E uma outra coisa muito bacana que a gente vai organizar, isso está mais próximo, é um grupo, né, num dos aplicativos de mensagem. A gente está estudando ainda se vai ser no WhatsApp, se vai ser no Telegram, para a gente poder interagir, né, como um grupo, trocar ideias e para a gente poder fazer essa abordagem mais específica quando for o caso. Então, quando alguém especificamente tiver alguma dificuldade, alguma demanda, algum entrave aí no processo de leitura, a gente pode interagir via aplicativo, via WhatsApp ou via Telegram, para poder individualmente, particularmente, auxiliar, tá ok? Então isso deve acontecer o mais breve possível. Como vocês já sabem, né, vocês viram no ato da inscrição, nós temos lá um dia separado, né, a última terça-feira de cada mês, para que a gente possa fazer um encontro, né, para discutir, para fazer o fechamento da obra, para fazer todos os comentários necessários, possíveis, para estabelecer todo tipo de relação que a gente já comentou um pouquinho aqui. Então esse é o dia, digamos, o dia principal, o dia da conclusão, né? Isso não quer dizer que não possam ocorrer outros encontros, né? E o que vai determinar se nós teremos outros encontros ou não é a dinâmica de cada livro, né? A escolha, o processo de escolha dos livros, que também depende de vocês, das votações de vocês, da participação de vocês, ela vai indicar sempre uma leitura para a gente, né? Sempre uma opção. E nós teremos algumas opções mais tranquilas do ponto de vista da textualidade, do encadeamento da narrativa, e nós teremos opções um pouco mais densas, mais difíceis, mais desafiadoras. E essa é a ideia, né? Que a gente possa lidar com uma diversidade de textos, inclusive de volume de texto, né? A gente pode ter lá um livro de 150 páginas, mas a gente pode chegar num livro de 300 e um pouquinho. Então, cada livro vai meio que direcionar as nossas ações para o mês, né? Então, de repente, estamos diante de um livro muito grande, que vocês escolheram. Não tem problema nenhum, né? A questão é que talvez a gente organize uma estrutura para que a gente se aproxime um pouco mais nesse desafio que vai ser maior. Então, a gestão desse tempo, ela depende muito, né? E a organização das atividades depende muito da obra. É a obra que vai ditar o rumo, né, das nossas atividades. Lembrando, né? Nada disso é obrigatório, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, isso não vai ter prova, não é nada disso, né? Tudo tem que ser leve, né? Agora, sempre que conseguir é legal, porque o investimento, né, que é feito é um investimento na sua formação como leitor, né? E na formação de todo o grupo. Então, sempre que você
conseguir organizar um tempinho para participar de um encontro, seja lá no YouTube, seja no Google Meet, é legal, né? Vale a pena. É uma oportunidade de interagir, de conversar, uma conversa democrática, não tem certo ou errado, né? Não é aula, não é palestra, é interação, né? Claro que num momento ou outro a gente pode falar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguma questão, a gente pode de repente, dependendo do livro, né, ao longo do ano, convidar uma pessoa para a gente ouvir falar, de repente um especialista em algum tema, um especialista em alguma obra, né? A gente pode tentar. E isso vai enriquecer, né, a nossa dinâmica, porque é uma coisa que precisa ser leve, né? A arte, ela precisa proporcionar essa liberdade, né? Então fiquem tranquilos nesse sentido. Quando conseguirem participar, e é legal que vocês se esforcem para isso, vai ser muito bacana, né? E a gente espera receber vocês, acolher vocês da melhor maneira possível, né? E sempre ter um grupo bacana discutindo a cada encontro. Gente, já me perguntaram assim, mas que livros que a gente vai ler lá em agosto, setembro, né? Vocês lembram que no preenchimento do formulário, vocês indicaram temas, né? Então a gente tem muitos temas que foram indicados. A ideia, primeiro, é fazer o seguinte, selecionar, né, ou verificar, dentre aquilo que vocês apontaram, aquilo que mais apareceu. Então tem muitos temas que apareceram de maneira recorrente. Então a gente organiza uma votação, né, isso é fácil de fazer, só de temas. Então olha, quais foram os 3 temas que mais apareceram, né, nessa lista que vocês fizeram. Então essa seria uma primeira votação. Depois que vocês fizerem essa escolha, a gente divulga que tema que vai ser abordado, aí a gente começa a estruturar, fazer a curadoria dos livros. Ou seja, dentro do tema que vocês escolheram, quais são as obras representativas, obras de qualidade, obras que são discutidas, obras que têm uma carga literária importante, para a gente poder, de novo, fazer uma eleição, né, com 3 obras, como vocês fizeram agora, com essas primeiras. Então é essa a ideia. Primeiro, escolher o tema, vocês vão escolher. Depois, escolher os 3 livros, né, fazer a curadoria, fazer essa indicação. E aí vocês também podem indicar para nós, né? Olha, dentro desse tema eu lembrei desse livro. Olha, essa temática me lembra muito desse outro livro. Que a gente analisa, né? E a gente organiza esse menu com 3 obras para que vocês decidam. Aí vocês escolhem o que vocês querem ler, né? Então essa é a dinâmica. Então mensalmente, né, a gente vai ler um livro cujo tema foi escolhido por vocês e cujo título também foi escolhido por vocês, tá? Então essa é a história, essa é a dinâmica, essa é a estrutura e a gente espera manter isso, né, até o final do ano para compor aí o nosso repertório de leitura de 2021. Gente, agora a votação pro próximo livro, para a segunda obra que nós leremos, ela já está, eu diria que quase definida, né? A gente teve ali no começo uma disputa acirrada entre os 3, né? Mas depois 2 começaram a se destacar bastante e agora já tem um que disparou bastante na frente. Eu só não posso contar para vocês agora, né? Porque a eleição ainda não foi encerrada, mas vocês fiquem atentos porque já já a gente encerra a votação e vocês já podem pensar em começar a ter acesso, adquirir, etc.,
a obra para a nossa segunda leitura, tá bom? Gente, é isso. Nosso primeiro contato é para fazer uma introdução a respeito das principais questões. As questões que forem surgindo, a gente trata, né, na sequência, sempre que necessário. Espero que vocês estejam conseguindo adquirir o livro. Tem muita gente que já conseguiu, que já está lendo. Não deixem para fazer isso, né, muito distante, porque senão vai ficar corrido para conseguir finalizar a leitura. E aí vocês acabam não acompanhando, né, a dinâmica juntamente com o grupo, tá ok? Então, grande abraço para vocês. Mais uma vez, uma honra tê-los aqui e até a próxima.